Mateus capítulo 10, verso 16 diz assim: prestem atenção, palavras do Senhor Jesus, prestem atenção, eu os envio como ovelhas no meio de... Cara, a vida não é fácil, não? Ó, a palavra de Jesus: eu estou enviando vocês como ovelha no meio de lobos. Eu não sei se você sabe, né? Mas o predador principal da ovelha é o lobo, né? Eu envio vocês como ovelha no meio dos lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e inocentes como as pombas. Eu gosto da versão Almeida, revista e atualizada, que diz assim: sejam simples como a pomba e astuto como a serpente. Eu acho que a tradução melhor para o nosso português seria essa: simples como a pomba, astuto como a serpente. Por que simples como a pomba? Bom, quem já viu, né, os pássaros aí, especialmente as pombas, elas são muito simples, né, e muito dóceis, e extremamente inocentes, né? Elas só voam mesmo porque se assustam, mas é muito fácil você, por exemplo, capturar. Então elas estão por aí voando. Serpente não. Aliás, eu morro de medo de serpente, né? Não gosto nem de falar desse tema, porque já vem um monte de coisa na minha cabeça. Porque você nunca vai ver uma serpente na luz. Amém, gente? Ela sempre está por aí escondido, né? Em algum lugar. Não aqui na igreja, em nome de Jesus. Muito menos aqui nesse palco aqui. Eu quero falar com vocês hoje sobre os 4 tipos de pessoas. Esse é o tema da minha palavra. Nós estamos numa série de 3 mensagens. Eu preguei semana passada, prego hoje nessa quarta, e vou pregar quarta-feira que vem sobre esse tema: vencer. Porque Jesus nos chama para viver uma vida de vitória. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Ele nos chama para viver uma vida abundante, uma vida vitoriosamente em Cristo. Derrota não combina com aqueles que andam pela fé. E eu não estou dizendo que você tem que vencer o tempo todo, mas que você trilha uma vida de vitorioso e não uma vida de derrotado. Porque até aquele que vive uma vida vitoriosa experimenta algumas derrotas na vida, mas não se abate, se levanta. Semana passada eu preguei aqui sobre a importância de você vencer por dentro. Porque toda vitória que é sustentável, ela precisa primeiro nascer dentro da gente. Tudo que eu conquisto só me preocupando com o externo, sem olhar para as coisas internas, vai ruir mais cedo ou mais tarde. Porque esse tipo de vitória não é sustentável. É alguém que tenta, por exemplo, ganhar dinheiro, mas faz isso de maneira desonesta. Mais cedo ou mais tarde, a casa cai. É alguém que, por exemplo, tenta construir um casamento só para os outros verem, mas da porta para dentro de casa o relacionamento não é saudável. Não falo de ser perfeito, porque não existe, mas saudável. Então tudo que você quer construir lá fora, primeiro você precisa romper aqui dentro, vencer por dentro. Hoje eu quero falar sobre 4 tipos de pessoas, e essas pessoas podem até em algum momento achar que estão vencendo, mas apenas uma dessas 4 que eu vou explicar hoje aqui para vocês, tem vitória do tipo autossustentável. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo comigo nessa noite, diga amém, por favor. Qual é o primeiro tipo de pessoa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui nessa noite? Eu quero falar das pessoas, né? E aí talvez você vai analisar que tipo de pessoa você tem sido. Então a primeira pessoa que eu quero chamar a atenção é aquela pessoa que, semelhante a uma árvore, tem raiz rasa e copa pequena. Raiz rasa e copa pequena. Eu precisei pedir para o pessoal da mídia me ajudar, e eles acharam essa imagem, ó, tá? Olha que árvore.
certo? Raiz muito rasa. E copa tão pequena quanto, tá? Não é uma árvore agradável de se ver, e certamente esse tipo de árvore não vai dar fruto. Fruto aqui é resultado, não vai dar o quê? Resultado. E a vida, ela é feita de resultados, sim ou não, gente? Amém ou não amém? Então, se você quer vencer na vida, você precisa de resultado. Quem não tem resultado é porque não está vencendo, em qualquer área. Nosso tempo é muito curto, não dá para eu expandir muita coisa. Mas qual é o primeiro tipo de pessoa? Aquela que tem raiz rasa e copa pequena. O que é raiz? Aquilo que a gente não vê. Quando você olha para uma árvore, você não consegue enxergar a raiz. É a parte submersa. Mas é através da raiz que vem nutrientes, é através da raiz que a árvore se sustenta. Raiz rasa significa dizer que essa árvore, ela não tem muitos nutrientes, ela não é forte por dentro, e mais cedo ou mais tarde, a um pequeno empurrão, essa árvore vai cair, porque ela não tem raiz. Jean, o que é que você está querendo dizer nessa noite aqui? Raiz rasa, copa pequena, é aquele tipo de pessoa que não tem nem o que é importante por dentro, mas também não tem o que é importante por fora. Eu vou me concentrar pela parte interna, para poder você relembrar daquilo que falamos semana passada. Raiz curta. Primeiro, é uma pessoa que não tem temor de Deus. Não tem o quê? Temor de Deus. Qualquer pessoa que não tem o temor de Deus, tem raiz curta. Tem raiz curta. Porque o princípio da sabedoria começa no temor a Deus. O que é o temor a Deus? É a concepção que você tem de que Deus está olhando para você o tempo todo, e porque você tem esse temor no seu coração, você teme a Deus, não é ter medo de Deus, você honra a Deus, você respeita a Deus. A partir do temor, suas raízes vão crescer. Por exemplo, uma pessoa desonesta, ela não tem temor de Deus, porque ela faz as coisas escondida, achando que ninguém nunca vai ver. Mas ela não sabe que Deus está o tempo todo com os olhos. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passeiam sobre toda a terra. O que é uma raiz rasa? Uma pessoa que não tem temor de Deus, uma pessoa que não tem integridade, uma pessoa que não tem caráter. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui, gente? Não tem como vencer. E porque tem raiz rasa, copa pequena, resultados pequenos, ou quase nenhum tipo de resultado, porque tudo começa na raiz. É aquela pessoa que ela está presa, por exemplo, em vícios. Presas em vício. Raiz rasa. Vício do álcool, vício da pornografia, vício da infidelidade, vício. E tudo isso começa nas falhas que existem no meu caráter. Por que o meu caráter é falho? Porque o meu caráter só pode ser alicerçado se eu tiver o temor de Deus. É Deus que imprime em mim bondade, porque por mim só eu sou mal. Não há um justo sequer, todos se extraviaram, todos caíram pelo meio do caminho, e é só em Cristo Jesus que nós temos o nosso caráter transformado. Quem está entendendo o que eu estou dizendo nessa noite aqui, gente? Diga amém. Essa pessoa não tem resultado porque também não tem raiz. E como eu já disse, tudo começa na raiz. Qual é o resultado dela? Vida estagnada, não tem frutos, instabilidade emocional, não sabe para onde vai, não sabe de onde vem, mentalidade pequena, não consegue lidar com críticas, vive pelo aplauso das pessoas porque ela não tem raiz. Segundo tipo de pessoa que eu quero chamar a sua atenção aqui nessa noite, em nome de Jesus, é aquela pessoa que tem raiz profunda, mas ainda assim a copa é pequena. Raiz profunda. Vocês estão aqui comigo, gente? Amém? Uma copa pequena. O que é uma pessoa que tem raiz profunda? Bom, essa tem muito temor de Deus. Quem aqui tem temor de Deus, diga amém. Temor de Deus. A pessoa tem temor de Deus. Conheço muita gente assim. Temor de Deus. Um santo homem, uma santa mulher de Deus, vive na casa de oração. Amém, gente?
Porque quem tem temor de Deus, por que não vai lá frequentar? Claro, vai lá. Raiz profunda. Pensa numa pessoa honesta, íntegra. Conhece gente assim? Pessoa honesta, íntegra, uma pessoa que, sabe, sempre fala a verdade. Você não a pega em mentiras porque ela vive uma vida de verdade. Entretanto, embora tenha raízes profundas, ela tem uma copa pequena. Por que ela tem uma copa pequena? Porque ela é simples como uma pomba, mas não aprendeu a ser astuto como aqui eu começo a pregar. Escute, preste atenção. Jesus não disse que ia mandar a gente no meio das ovelhas. Jesus disse que ia mandar a gente como ovelha no meio dos lobos. E há uma outra palavra que Jesus libera para a gente em Mateus. Ele diz assim, os filhos das trevas são mais espertos, astutos que os filhos da luz. O que é uma pessoa que tem princípio? Gente, que coisa linda, ela tem raiz profunda, mas por que ela não tem resultado? Por que a copa dela, por que a vida dela não avança? É aquela pessoa que é cheia de oração, conhece a palavra de Deus, sabe, não está presa em... Cara, tem uma vida transformada, mas ela não consegue vencer em outras áreas. Ela não consegue vencer, o seu casamento não avança. Sua vida financeira é um reflexo dessa copa pequena, sabe, está sempre mendigando, está sempre com dificuldade. Escuta, o que aconteceu aqui? É que essa pessoa não entendeu essa palavra de Jesus. Seja simples como a pomba, coração humilde, princípios do reino, mas você precisa ter mentalidade forte, porque você vive num mundo cheio de lobos. É aquela pessoa que ela confia em Deus, mas ela não faz a parte dela. Ela confia em Deus e ela não entendeu ainda que em todo milagre tem a parte de Deus, que é a grande parte, a maior parte, 90%, 95% é a parte de Deus, mas nenhum milagre vai acontecer na minha vida e na tua se nós não fizermos a nossa parte. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então ela não desenvolve as suas competências, ela diz assim, quero passar num concurso. Eu vou orar. Mas ela não. Raiz profunda. Copa pequena. É aquele pai de família que, cara, é um homem de Deus. Pensa num homem de Deus. Mas ele não consegue desenvolver uma profissão. Ele não entendeu ainda que Deus o chamou na casa dele para ser provedor. E provisão precisa de... Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Aí você vive transferindo, não, pastor, porque eu confio em Deus. Eu sei que você confia em Deus, mas quem confia em Deus também faz a sua parte. Salomão nos ensina, vai ter com a formiga preguiçoso. Tem gente que é crente, santo, homem de Deus, mas é uma preguiça para estudar, é uma preguiça para trabalhar. Não, pastor, é só um cochilinho da tarde. O problema é que começa meio-dia e termina às 3 da tarde esse cochilo. Sobra mais 2, 3 horas para trabalhar, não trabalha não. Aqui não tem, mas vive sustentado. Meu Deus, não vou nem falar, para não criar confusão. Vocês estão aqui comigo, gente? Amém ou não amém? É aquele camarada que tem boas ideias para empreender, mas nunca tira do papel. Ele vive sonhando, cara, eu tenho um projeto, mas nunca tira do papel. É uma pessoa que não tem ousadia. Escuta, é uma pessoa que não tem determinação. Fala comigo bem forte essa palavra. Qual é a palavra? Determinação. Irmão, presta atenção aqui, determinação. Por favor, me ajuda a pregar. Fala para quem está perto de você, diga assim, seja determinado em nome de Jesus. Porque não adianta você ter raiz profunda, você desiste fácil.
A pessoa, sabe, tem umas coisas que são incompatíveis. Meu Deus, o tempo está acabando. Vamos lá. Raiz profunda, copa pequena. Terceiro tipo de pessoa, vamos lá. Terceiro tipo de pessoa. Aquela que tem raiz rasa e copa grande. Sabia que existe esse tipo de gente? O cara é alfa. Eu fui chamado para liderar. Hiper mega talentoso, trabalhador. Amém, gente? Mano, ele não tem problema com a provisão, ele não tem problema com o dinheiro, porque eu resolvo. Mas ele tem, o que é que ele tem? O que é que ele tem? Raiz rasa. Pegou essa ideia? Muito talento, pouca presença. Muita determinação, pouca honestidade. Muito trabalho, zero de vida espiritual. Qual é o resultado? A árvore grande, com raiz pequena, vai cair na primeira tempestade. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? É aquele, eu vou falar aqui exemplo de homens, ó, aqui ó, o cara é campeão, o cara é cheio da nota, mas trai a mulher. Meu Deus. Não, pastor, porque eu sou alfa. Alfa dos infernos você é. Você não sabe o que é ser homem ainda, meu irmão. Mas também deixa eu ser honesto aqui também. Você que não, eu não traio minha mulher, mas também não ganha dinheiro. Arranja um emprego, rapaz. Alguma coisa. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa. Pastor, me ajuda, porque minha ex acionou e eu vou ser preso. Eu, por quê? Porque eu não pago a pensão. Eu disse, mas por que tu não paga? Porque eu não tenho. Mas por que tu não tem? Porque eu não tenho trabalho. Mas por que tu não trabalha? Eu comecei a falar, mano, eu vou te prender. Eu quase ligava para o delegado, disse, não vem aqui não, deixa que eu prendo, me dá a algema. Eu não prestava não para ser delegado. Eu falei, cara, não pastor, porque eu vivo de bico. Eu disse, meu irmão, a justiça está batendo na tua porta, tu vive de bico, arranja nem que seja um salário mínimo, porque tu manda só os 20%, mas tu... Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Agora, tem gente também que é assim, o cara é fera, mas é uma pessoa que não enraizou em princípios. Lá fora um campeão, dentro de casa trata todo mundo que ignorância. Ou a senhora, irmã, que tem tanto talento, que ganha o mundo inteiro, mas se esqueceu de que a parte mais importante da sua vida está dentro da sua casa. É a mulher sábia que edifica a sua casa. Pode colocar um homem sábio dentro de casa. Primeiro que é difícil achar um homem sábio. Mas mesmo que você ache, coloque ele dentro de casa, ainda assim ele destrói a casa. Porque nós homens não conseguimos edificar nada. A gente só consegue ganhar dinheiro e pagar as unhas dela. Amém, pessoal? Faz sentido o que eu estou dizendo aqui para vocês? Não adianta eu ter muito talento e viver uma vida. Não adianta, escuta, presta atenção. Eu preciso ter raízes. Porque são essas raízes que vai sustentar, vai gerar autossustento, permanecer. Porque a adversidade vai vir. Então, como é que é o crescimento correto, Jean? O quarto e último tipo de pessoa. Aquela que tem raiz profunda e copa grande. Raiz profunda. Raiz profunda. Por que eu tenho raiz profunda? Porque eu estou em Deus. Começa no temor do Senhor. Porque eu estou firmado na palavra. Eu estou firmado na palavra. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos... Antes o seu prazer está na lei, e na sua lei medita de dia e de noite. Quanto mais desse pão eu como, mais raízes profundas eu desenvolvo. E para onde vai as minhas raízes? Ele será como árvore plantada junto a ribeiros, que as raízes vão para as águas. Sabe por quê? Porque
a minha porção de água é pequena. Escuta, eu já preguei para vocês aqui, eu já disse, eu não sou fonte de amor, eu amo por um prazo de tempo. Eu amo a minha esposa por um prazo de tempo, eu amo até ela me irritar. Eu amo até ela me contrariar. Então, para eu continuar amando aquela potiguar, eu preciso ter raiz na fonte. Ela é de Mossoró, vocês não têm ideia. Raiz na fonte, porque quando ela me irrita, quando eu penso assim, aí eu, domínio próprio. Por que eu tenho um domínio próprio? Porque não é porque eu tenho, é porque Jesus me dá. Aí eu te amo. E não é porque eu te amo, porque eu te odeio, mas é porque eu estou em Jesus. Aí você tem paciência. Irmão, paciência. Todo mundo tem uma reserva de paciência pequenininha, sim ou não? E tem uns que tem um pavio mais curto ainda, não é? Então onde é que você vai ter mais pavio? Se as suas raízes estão em Deus. É Ele, a fonte de sabedoria, a fonte de vida. Eu aprofundo as minhas raízes. Aí só que eu também não fico só nas raízes. Eu faço o meu trabalho. Porque se eu quero vencer, eu preciso estar com as minhas raízes em Deus. Senhor, dirige os meus passos, mas eu faço a minha parte. Eu sou determinado, simples como a pomba, astuto como a serpente. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Esses dias eu estava negociando uma coisa aqui da igreja, que a igreja estava adquirindo. Aí uma pessoa falou assim para mim: hoje, pastor, hoje, pastor, o senhor está pedindo de negociar, o senhor não é pastor? Eu disse: eu sou pastor, mas eu não sou besta. Eu falei: não, negócio? Para começar, você nem é minha ovelha. Eu falei para eles: nem minha ovelha é, que se você fosse, nem com você eu estava negociando. Eu estava pedindo para você doar, seu abençoado. Não sei. Se eu agradeça que eu estou negociando. Agora, porque ele pediu um preço, eu não posso dar. Oxe, pastor, eu sou pastor, eu sou besta. Agora, pastor é sinônimo de besta? Não, eu não sou pastor mais não, então. Não, gente. Daqui para baixo, em Deus. Daqui para cima, inteligência, determinação, sabedoria. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Trabalho. Fala bem forte essa palavra. Tem gente que não consegue nem falar porque ela fica: eu tenho uma alergia, pastor, tenho uma alergia. Como é que vai vencer, meu filho? Agora também, está claro para vocês, não é só trabalho, não é verdade? Porque se eu tiver só trabalho e não tiver raiz, a casa cai. Agora com raiz e trabalho, firmado no Senhor, fazendo a minha parte, trabalhando, aí eu trabalho com honestidade. Por que eu trabalho com honestidade? Porque a minha raiz está no Senhor. Porque a vontade que eu tenho é de não ser honesto, não. Atire a primeira pedra quem nunca teve vontade de ser desonesto. Todos nós, corrupção está dentro da gente. Sim ou não? Corrupção não nasce em Brasília não, irmão. Nasce na nossa casa, a gente nasce com ela. Essa é a verdade. Como é que eu vou deixar de fazer o que é errado? Se eu tiver raiz em Deus. Eu quero te convidar hoje a refletir sobre isso. Talvez você tenha sido um desses tipos de pessoa. Talvez você não tenha sido essa pessoa aqui de raiz profunda, copa grande. Ei, você sabia que há promessas de Deus para a sua vida, de que você prospere, que você seja abençoado, sua família decole, seus negócios sejam abundantes, que você coma o melhor dessa terra. A Bíblia diz: os céus dos céus pertencem ao Senhor, mas a terra o Senhor concedeu aos homens. Está aqui na nossa mão, vai depender da gente, mas para poder fazer de maneira autossustentável, eu preciso ter raízes em Deus. Eu não sei se eu fui claro o suficiente, mas eu oro para que você hoje entenda de que tão importante quanto você ter raízes profundas em Deus é você aprender a ser uma pessoa de mentalidade forte, uma pessoa determinada, perseverante, uma pessoa trabalhadora. Não adianta ser só isso sem raízes, porque a árvore vai cair. Não adianta ter só raízes e não ter isso daqui, porque as coisas não vão acontecer. E não adianta não ter nenhuma das duas, porque você já sabe qual é o correto. Raízes profundas, copa grande. Copa grande, muitos frutos. Copa grande, muitos frutos. E pela fé eu consigo ver aqui, centenas de árvores grandes com raízes profundas. Significa dizer que você vai frutificar. Esse é o ano da paz. Sabe o que significa o ano da paz? O ano em que Deus acabou com as guerras.
O ano em que o Senhor parou. E por que Deus para com guerra? Porque não dá para produzir e prosperar no meio da guerra. É na paz que a gente avança. É na paz que a gente avança. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas o Senhor vai fazer no nosso meio. Grandes coisas. Quem crê nessa verdade, levante as suas mãos. Grandes coisas. Eu quero profetizar e declarar grandes coisas do Senhor. Ano de muita colheita, ano de grandes coisas do Senhor no nosso meio, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Rei. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Vamos cantar juntos.